Olá a todos e olá Milene. Sejam muito bem-vindos ao Perfil, o programa que procura conhecer melhor algumas das personalidades ligadas à nossa academia. Hoje estamos à conversa com Orquídea Ribeiro, professora que está há 30 anos nesta universidade. A professora já dirigiu o Departamento de Letras, Artes e Comunicação e chegou à nossa universidade depois de ter vivido em Angola. Aqui lecionou diferentes unidades curriculares. Vamos entender melhor o percurso desta docente no programa de hoje. Orquídea Ribeiro está hoje em Perfil. Nome: Orquídea Moreira Ribeiro. prato preferido, Arroz de polvo com filetes do mesmo. uma música, Uma música: Gaivota, Amália Hoje. um livro, Beloved, de Toni Morrison. um filme, Vários. Vou destacar Uma Música no Coração, porque foi o único filme que eu fui ver com a minha avó paterna. passatempo preferido. Bem, jardinagem. O que é mais importante para si na vida? O meu filho. Sítio preferido no campus? A entrada de Geociências. Uma recordação feliz na UTAD? O dia em que consegui fazer doutoramento. Um desafio profissional para o futuro? Um desafio profissional para o futuro difícil, mas conseguir continuar a lecionar e a investigar nas áreas em que me sinto à vontade e que gosto. Orquídea Ribeiro é professora associada na UTAD e está há 30 anos nesta universidade. Tirou o doutoramento em Ciências Humanas e Sociais, já em especialização em Cultura, já dirigiu o Departamento de Letras, Artes e Comunicação, é atualmente vice-presidente do Conselho Científico da Escola de Ciências Humanas e Sociais e é diretora do Mestrado de Ciências da Cultura. Toda uma evolução a nível profissional e pessoal que coincidiu com a evolução da nossa universidade. Nesta conversa vamos conhecer memórias e histórias da nossa convidada. Obrigada, professora Orquídea, por ter aceito o nosso convite. Bom dia, obrigada. Sabemos que veio de Angola em 1984. Que memórias deixou em África? Ora bem, eu não vim de Angola em 84, eu vim da África do Sul em 84, saí de Angola em 75 e fui para a África do Sul e em 84 vim para Portugal. Que memórias é que eu deixei? Deixei grande parte da minha vida, a minha infância em Angola, a minha adolescência e chegada à idade adulta na África do Sul. Memórias inesquecíveis, sei lá, o deserto em Angola, o deserto na África do Sul, porque eu vivi no sul de Angola, no deserto do Namibe, na África do Sul, no deserto do Kalahari, e depois uma vinda para Portugal, para Vila Nova de Gaia, onde não havia deserto. As casas tinham muitos andares que não tinham em África, e uma identidade com necessidade de reconstrução, com toda um ambiente novo, pessoas novas, situações novas a que eu não estava habituada e uma língua praticamente nova, porque eu, quando vim para Portugal, praticamente não falava português, tinha a escolarização toda em inglês. Portanto, memórias inesquecíveis, não é? Que ficam, que marcaram e marcam a minha vida para sempre, claro. Veio para Portugal para estudar na Universidade do Porto. Qual foi o maior desafio e mudança que sentiu? O meu maior desafio foi quando eu percebi que tinha que fazer português do 9º ano, português do 10º, português 11º, português 12º e não acabavam e, portanto, foram ali meses e meses de aprendizagem de português. O meu maior desafio terá sido, já não sei, olha, a praxe, que eu não gostava e não percebia aquilo, o facto de que era tudo muito complicado em termos de transportes no Porto, aqui há 30 e tal anos atrás, para chegar à universidade, se eu fosse de carro demorava 10 minutos, mas como eu ia de autocarro demorava 1h30. Era um processo complicado que mexeu um pouco comigo em termos digamos, de um enquadramento ou de uma integração. Tive uma integração difícil inicialmente, depois melhorou, com o tempo melhorou, com a universidade, com os colegas,
com a Faculdade de Letras, que na altura ainda era no Campo Alegre, no edifício antigo, que tinha bom ambiente. Pronto, aí passei e também tenho boas memórias do tempo da Universidade do Porto. 2 anos após concluir a universidade, veio para a UTAD. Como é que se proporcionou a sua chegada a esta universidade? Ora bem, quando eu acabei a licenciatura e queria ir para o mundo do trabalho, estava cheia de ideias, e depois percebi que me faltava algo e que queria continuar a estudar, e também por insistência do meu pai, que achava que era um desperdício, que eu devia fazer um mestrado, que devia continuar a estudar. Eu fui fazer um mestrado para a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e, entretanto, vi que estavam a abrir vagas. Aqui há muitos anos atrás havia vagas para o ensino superior, então havia anúncios no jornal para a Universidade de Trás-os-Montes. O primeiro anúncio que eu vi foi para leitora de inglês, e como eu vinha da África do Sul e tinha formação em inglês, eu candidatei-me e entrei na altura para lecionar inglês ao Departamento de Desporto. Portanto, tinha uma série de turmas de desporto. Pouco tempo depois abri um concurso para assistente estagiário da parte da anglística, e eu concorri outra vez e entrei e passei a fazer parte do grupo que lecionava literaturas e culturas de língua inglesa, portanto, literatura americana, cultura inglesa, etc. Foi por aí que eu depois entrei e fiquei, não é? Entrei como assistente estagiária, fiz um mestrado, passei a assistente, depois fiz o doutoramento e por aí fora. E ainda cá estou. Foi a primeira mulher a dirigir o seu departamento, o DLAC. O que é que se lembra desse desafio? Na altura foi mesmo um desafio, quem vai, quem não vai, e eu com uma necessidade de fazer algo que me preenchesse mais. Eu tinha acabado o doutoramento já há alguns anos e continuava ali a querer fazer mais, ou ter mais um cargo de gestão, ou participar efetivamente na gestão da casa. Portanto, foi um impulso que correu bem, e eu lá fiquei os 4 anos na direção do departamento e gostei. Foram anos muito complicados, não só para o departamento, mas também para a UTAD, que é o 2013, 2017, aconteceram muitas coisas, mas aguentamos e ultrapassamos, e fiquei contente por ter aceito esse desafio durante aquele tempo. Agora, se me perguntar se eu voltava a repetir, eu acho que não é? Porque uma direção de departamento é uma atividade muito intensa e muito desgastante, e a maior parte dos colegas que estão no departamento não percebem o que nós, enquanto diretores, sofremos, mas foi uma memória que ficou também, uma memória profissional. Já deu aulas a cursos muito diferentes. A primeira unidade curricular que deu aqui foi inglês ao curso de Ciências do Desporto. Sim. E atualmente dá cultura ao mestrado de Ciências da Cultura, Comunicação e Cultura? Não, Ciências da Cultura. Ciências da Cultura. E também ao Línguas, Literaturas e Culturas. Sim. Cursos diferentes têm pessoas diferentes? Alunos diferentes com perfis diferentes, sim. Os alunos de LLC, como é um primeiro ciclo, ainda estão de alguma forma um pouco incertos quanto àquilo que querem fazer, não é? Mas é sempre um desafio trabalhar. Eu neste momento só tenho o 3º ano, não é? E eles estão ainda a tentar perceber o que querem fazer na vida. No curso de mestrado, onde eu já leciono desde 2008, portanto desde o início, os desafios são constantes, não só em termos do tipo de aluno, porque aparecem alunos muito diferentes, de backgrounds muito diferentes, desde História, a Psicologia, a Medicina Dentária, a Desporto, Ciências da Comunicação, Línguas e Literaturas, mas também como a cultura é, como é que eu ia dizer, uma área que tem sofrido para ter reconhecimento, e eu não estou a falar só dentro da UTAD, mas também mesmo fora, em termos nacionais, internacionais, nós temos que estar continuamente alertas para responder ao desafio e manter o curso atualizado de acordo com o perfil do aluno que nos vai surgindo, porque os alunos ao longo do tempo vão mudar, o perfil vai mudando, o background, as necessidades vão mudando, e portanto nós temos que estar sempre
atentos a isso e tentar proporcionar aos alunos que querem vir aquilo que eles na realidade querem e necessitam, não é? E que tem a ver com as tendências que, por exemplo, que estão agora a acontecer em termos da Comissão Europeia, em termos das questões da cultura, da criatividade, da inovação. Também agora no curso de Ciências da Cultura, uma nova exigência que é uma ligação do curso ao território, não só ao território onde está a universidade, que é bom, mas também ao território de onde os alunos vêm. Portanto, tentar com que eles devolvam algo aos locais de origem. E também que, por exemplo, no caso da universidade, que se interessem pelo que está à volta, pelo que está fora, pela comunidade, que façam projetos para incluir a comunidade. Ser docente de um curso de cultura ou ser responsável por um curso de Ciências da Cultura é um desafio constante, porque é a preocupação em que como é que a cultura é reconhecida, não é reconhecida, não é? Nós travamos lutas todos os dias em termos de uma formação em cultura que muitas pessoas não entendem que tem que existir. Por isso, experiências completamente diferentes em termos dos diferentes cursos, mas sempre muito interessantes e muito ricas, não é? Desenvolve investigação, por exemplo, na área do pós-colonial. O que lhe desperta maior interesse na investigação? Ora bem, a minha investigação mudou, ou o meu rumo na investigação mudou quando eu fiz doutoramento. Eu fiz, como disse, um doutoramento em Ciências Sociais e Humanas com uma especialização em Cultura. A questão do pós-colonial foi, de alguma forma, uma ligação à minha tese de doutoramento, não é? Porque eu fiz em afro-americanos. Já tinha feito investigação sobre as questões da África para a tese e pensei, ok, vou atrás, só que desta vez eu quero ver as respostas. E em inglês, nos estudos pós-coloniais em inglês, há um livro que se chama The Empire Writes Back, portanto, o Império responde. E o Império são os outros, e eu percebi que eu queria ver como é que esse Império, que foi os países colonizados por Portugal, respondiam à metrópole, entre aspas, não é? Sempre entre aspas. E daí o meu interesse pelo pós-colonial, que é a reação, não é? Que os próprios países colonizados têm anos após a independência e a forma como conseguiriam ou não viver, ou como é que eu ia dizer, viver, desconstruir e voltar a construir essas questões, não é? Como é que eles se relacionavam com um passado e como é que eles iam responder às novas necessidades criadas pela independência. Para concluir, em relação à docência, que unidade curricular gostava de lecionar que ainda não fez e o que acha que lhe falta desenvolver na área da investigação? Que unidade curricular ainda não lecionei? Ora bem, eu tenho o privilégio de poder escolher as unidades curriculares que leciono, porque a área onde eu estou integrada tem poucos docentes, mas uma que vai entrar em funcionamento deste ano, que eu considero que vai ser um desafio, porque vai misturar, digamos, os meus novos interesses de investigação com os que eu tenho tido até agora, é uma unidade curricular de mestrado que se chama Dinâmicas Urbanas e Representações Culturais, em que vai misturar a parte da cultura na cidade, da criatividade, da inovação e com as representações culturais. Mas, em geral, as unidades curriculares que eu leciono, considero, quer dizer, posso ter sempre uma preferida ou outra e gostar menos de uma, mas normalmente são sempre desafios que eu aceito, até porque eu gosto de mudar em termos da lecionação, não gosto de ficar presa a lecionar sempre a mesma unidade curricular, porque me canso e eu preciso de desafios. E esse desafio que agora também está um pouco relacionado com o novo rumo que eu quero, de alguma forma, ou acrescentar à minha investigação, que é partir um pouco para a questão da importância do património cultural digital, especialmente nesta época pós-Covid, mas também porque é o rumo que a Comissão Europeia está a insistir em implementar um novo rumo de dar mais atenção a essa área, atendendo às linhas que eles têm para a criatividade, para a cultura, para a inovação.
Obrigada, professora Orquídea, por ter concedido esta entrevista ao TAD TV. Muito obrigada, boa tarde, bom dia. Ainda é de dia, bom dia, obrigada. A nossa convidada de hoje falou-nos do papel que desempenha na UTAD. Orquídea Ribeiro recordou alguns momentos marcantes da sua vida a nível pessoal e profissional e das perspectivas para o futuro. No próximo episódio do Perfil, prometemos continuar a dar voz às mais diversas personalidades da nossa universidade e ouvir os seus relatos de memórias que aqui criam. Até breve!